Olá pessoal, nesse vídeo vou continuar falando aqui sobre este livro, Surgimento da Bíblia, do Conrad Smith. Então vamos falar aqui na página 122, né? Ele vai falar sobre os textos jurídicos, código Hammurabi e código Lipitstar, Exuna e outros ali encontrados na Babilônia, e vai falar um pouco deles, né? Para compreender a peculiaridade dos textos jurídicos bíblicos mais antigos, é necessário interpretá-los em seu contexto oriental. Desde o fim do terceiro milênio antes de Cristo, o Antigo Oriente conhece uma extensa tradição legal escrita, que por um lado compreende o direito do rei e por outro é antes de natureza descritiva do que prescritiva. Os grandes livros atrelados aos nomes dos reis Hammurabi, Exuna ou Lipit-Ishtar, e surgidos no início do segundo milênio a.C., representam antes uma ajuda, mas nenhuma diretriz na descoberta do direito aplicável. Essa orientação não normativa permite ser fundamentada, sobretudo, com duas observações. Por um lado, suas cláusulas jurídicas não cobrem nem de longe todos os casos legais possíveis e suscetíveis de ocorrer tanto na vida privada quanto pública. Pelo contrário, os casos muitas vezes são bem especiais e complexos, parecendo ter servido como exemplos para o treinamento em erudição jurídica. E, por outro lado, os documentos processuais conservados no Antigo Oriente pouco ou nada coincidem com as disposições dos livros jurídicos, que também não são particularmente citados. A descoberta concreta de leis aplicáveis, portanto, não teve que se basear nas coletâneas jurídicas existentes. Então é interessante que esses códigos, eles não esgotam as situações e também nem são citados. Ou seja, são códigos que foram feitos pelo rei, para atender a necessidade do rei. Não foi uma resultante de uma jurisprudência acumulada, não. Foi o rei que, à medida que foi tendo a ideia, ele foi falando lá do código. Provavelmente foi isso. Não tem uma relação com o caso prático. Então, isso interessante. Tá? Do Códice Exuna, né? Ele diz que é, antes de tudo, um documento econômico, porque lá diz, além dessas coisas de leis, né? Fala também sobre o preço das mercadorias, o preço dos transportes. Parece um documento econômico, então não é um documento jurídico estrito sensu. Né? Com relação ao código Hammurabi, a estela sobre a qual está inscrito, a estela logo é o que vem logo em seguida, tá? Em cima, tá? É essa estela aqui. O que tem o rei? Ele está dando um bastão, né, um cetro lá, que ele está recebendo do Deus, né? Então, na parte superior, que é essa parte que eu mostrei, Hammurabi está diante do sol Samas, o qual é tradicionalmente responsável pela lei e pela justiça. Hammurabi recebe um anel e um bastão do sol, provavelmente as insígnias de seu poder como rei, mas não o texto do códice. Ele não está entregando um livro. O livro pode ser lido na parte inferior da estela. Aí aparece o código de Hammurabi. A estela, portanto, representa a legitimação divina do rei, mas não a origem divina de suas leis. É interessante, né? Porque no caso de Moisés, Deus entrega as leis para Moisés. Não é o que acontece aqui em Hammurabi. Hammurabi não está recebendo as leis. Ele está sendo nomeado. Você é um rei divino, etc. Mas a lei não está propriamente sendo colocada ali. Ali ele fala ali, se refere a uma citação em o que fazer quando um boi chifra uma pessoa. Né? Isso aparece no Código de Hammurabi na seção 250. É na página 125 do livro. E ali ele fala que se for por acaso, não há o que fazer. Se o boi ele já era agressivo, você não fez nada, você não cortou os chifres dele, então e você deve pagar uma multa, que é uma mina de prata.
E caso seja um escravo que tenha sido morto por causa disso, né? O boi tenha matado um escravo, então é 1/3 de mina de prata que você deve pagar. Tá? Então, o Antigo Testamento trata da mesma questão. Né? Ele vai parar no Êxodo, capítulo 21, 28, vai falar a mesma situação. Se um boi chifrar um homem e causar sua morte, o que deve acontecer? Bom, o boi deve ser apedrejado. Isso já não tinha lá no Hammurabi. E não deverá se comer a carne do boi. Tá? Mas se o boi já tinha feito isso antes, né? Quando o boi é avisado, mas não cuidou dele e matou uma pessoa, o boi será apedrejado e também o dono vai ser morto. Também não tinha lá no Hammurabi. No Hammurabi o dono não era morto. Então, esse exemplo deixa claro que é preciso ter cuidado com a suposição de que o direito se torna sempre mais humano no transcurso da história. Parece que não, né? O Babilônia é mais antigo. O judeu parece que ficou menos humano, né? Porque o animal vai acabar pagando pelo negócio e é capaz até do dono morrer. Apenas a disposição da Torá prevê que, no caso de um gado ofensivo, seu proprietário moroso pode ser morto. E só na Torá é previsto que o boi deve ser apedrejado e a sua carne não deve ser comida. Tá? Então é interessante que essa passagem mostra essa influência, né, inegável de Hammurabi nos textos aqui do Êxodo, né, e como isso tem as suas adaptações, né? Não é uma cópia direta, né? O pronômio, né? Ele aparece como deutero, quer dizer segundo. Então, é uma segunda lei, ou seja, é uma lei após a grande legislação ocorrida no Monte do Sinai. Por isso tem esse nome de Deuteronômio. Tá? Aqui, em 1815, o William Martin de Wette, ele apresentou uma dissertação em que ele estabeleceu uma estreita relação entre as exigências teológicas do Deuteronômio e a reforma no reino de Osias, tá? Que aparece lá em 2 Reis 23. Então, daí é que vem essa história de que o Deuteronômio foi escrito aí na época do Josias, né? Aí ele fala assim, mas a datação do núcleo do Deuteronômio, ainda no período neo-assírio, né, já na época do Josias, né, pode ser justificada de forma plausível, mesmo sem a referência a 2 Reis 23. Sabemos desde 1960 que, quanto à linguagem e à concepção teológica, o Deuteronômio apoia-se claramente em tratados de vassalos neo-assírios. Com a ajuda de tais tratados, o grande rei assírio colocava seus domínios nos territórios conquistados sobre uma base legal. Tais tratados, até há pouco tempo, só eram conhecidos no leste do reino, mas em 2012 também foi encontrado um exemplar desses tratados no oeste, no norte da atual Síria. Dessa forma, fica confirmado aquilo que, por intermédio do próprio Deuteronômio, é sugerido indiretamente. Também no oeste do reino assírio, os povos subjugados deviam obediência ao grande rei assírio por meio de tratados de vassalos. Tá? Então, ele estabelece esse link aí com esse período histórico aí. Então é isso. Muito obrigado, então.